Você já se perguntou como vivia um gladiador de verdade? Hoje você não vai assistir, você vai viver como ele. Um dia na vida de Tibérius, o gladiador romano. Aqui no Navegante Historiador. Se puder, coloque fones de ouvido, ajuste o som ao seu gosto. Se quiser, feche os olhos e venha comigo. Hoje, o sangue vai manchar a areia de novo. Talvez seja o meu. Eu acordo antes da claridade. Aqui no Ludus, o tempo não depende do sol. Ele gira em torno do medo e das vontades de quem manda. Ludus Magnus. É como chamam o nosso campo de treinamento. Um prédio de pedra pregado ao Coliseu, onde homens como eu vivem, treinam e esperam. Somos gladiadores, mas antes disso, somos prisioneiros. E pior, somos prisioneiros úteis. Para Roma, somos apenas espetáculo. Na cela onde eu vivo, o chão está frio e pegajoso, como sempre. Eu levanto devagar, escutando o estalar dos meus ossos. Todas as manhãs começam assim, com o meu corpo me lembrando que ainda estou vivo. Lá fora, a cidade acorda. E com ela, o Coliseu. Essa boca de areia que mastiga homens apenas por diversão. Hoje, dizem, haverá jogos. Mas a única coisa que me interessa é que dizem que eu fui escalado. O pão está duro. Preciso molhá-lo na água. É tudo que nos dão antes de um combate. Um pouco de pão, talvez feijão. Nada de carne. Isso é para os patrícios. Não é por acaso que nos chamam de comedores de cevada. Porque é disso que vivemos. Eu olho ao meu redor. Os meus irmãos também acordam em silêncio. É engraçado como nossos rostos se parecem, mesmo que venhamos de terras diferentes, de lugares dos quais nem nos lembramos mais. Cada um preso em seus próprios pensamentos. Alguns conversam com seus deuses. Outros apenas respiram fundo. Ninguém fala nada de verdade. Aliás, o que haveria para falar? O medo não é uma coisa que a gente ouça. Ele escorre pelos cantos, como orvalho nas paredes, de manhã bem cedo. Eu passo perto de Flaccus, um murmilo como eu. Nos combates, nós, murmilos, somos equipados com escudo grande, elmo fechado e uma espada curta, o gladius. Nosso estilo depende de força e resistência. Lutamos com o corpo, com o peso e com a fúria de quem não tem outra escolha. Do outro lado, eu vejo um retiarius, treinando com sua rede e tridente. Ele parece leve, solto. Está quase dançando como se estivesse feliz. Mas eu sei o estrago que ele pode fazer. Então, o lanista acaba de entrar. Ele é o dono de todos nós. Treinador, comerciante e carrasco quando necessário. Com um gesto breve, ele aponta para mim. Hoje, eu entro na arena. Nem sempre eu fui um gladiador. Antes disso, fui um soldado. Um guerreiro de um lugar chamado Dácia. Eu lutei contra Roma e perdi. Fui capturado em uma das campanhas do imperador Trajano. Amarraram meus braços, rasparam minha cabeça, marcaram meu pescoço com ferro quente. Escravo. Na Roma dos senhores, um homem vencido não vale mais do que um boi forte ou um cavalo. Mas, se souber lutar, ele pode entreter. E se souber entreter, pode render lucro. Foi assim que fui vendido ao lanista.
e levado ao Ludus entre dezenas de outros homens, condenados, escravos, voluntários sem nada a perder. Os primeiros dias foram os piores. Dormíamos no chão, comíamos com pressa. Treinávamos com espadas de madeira, que doíam mais do que se pode imaginar. Eles nos ensinavam mais do que matar. Nos ensinavam a morrer com estilo. Roma não quer mais guerreiros. Roma quer artistas que sabem sangrar. Eu me lembro do dia em que vi meu primeiro combate real. Eu não participei, apenas assisti. Um secutor contra um retiarius. O secutor venceu, mas não entreteve o bastante. E assim o polegar do imperador apontou para baixo. E o vitorioso também acabou morto. Eu aprendi ali que na arena, vencer é só uma parte do jogo. É preciso encantar, ser lembrado pela multidão. Dizem que quem sobrevive a 3 lutas pode ganhar a liberdade. Eu já sobrevivi a 2, mas ainda nem mesmo decidi se quero sair. Aqui, pelo menos, eu sei quem eu sou. Tibérius, gladiador. Murmilo, prisioneiro com nome próprio. O meu elmo pesa muito. Não é só o ferro. É o que ele significa. Hoje eu serei um murmilo completo. Capacete fechado com crista grossa, que me cega parcialmente. Gládios na mão. Espada curta, precisa. Scutum, o escudo retangular, pesado mas confiável. Cada peça é colocada com cuidado. Não por mim, por um dos assistentes do lanista. Eles não falam. Só apertam correias, ajustam o couro, travam as presilhas. Parecem mecânicos feitos de carne. Ao meu lado, outro gladiador está se preparando. É o retiarius. Sem armadura pesada, sem escudo. Só uma rede, um tridente e muita velocidade. Ele sorri. Eu não. Meu oponente sabe que vamos nos encontrar e que só um de nós vai acordar amanhã. Eu faço meu ritual. Eu sempre faço. Toco a terra com 2 dedos. Depois passo os dedos nos lábios. É o gesto que minha mãe fazia antes de me colocar para dormir. Ela morreu antes de eu ser capturado. Mas ainda levo isso comigo. Eu já posso ouvir a multidão lá fora. O lanista me encara, mas não diz nada. Seus olhos dizem o que ele pensa. Lute bem e morra bonito, se for preciso. Hora de partir. Eu caminho pelo túnel. Paredes de pedra. O chão sujo de areia e sangue ressecado. O ar pesado, quente. A cada passo, o barulho da arena cresce. Gritos, palavras em latim, risos, apostas, escárnio. Eles estão sedentos. A luz me alcança primeiro. Depois, o som se torna ensurdecedor. Estamos frente a frente. A luz do sol me cega por um segundo. O sol escorre sobre a areia clara, tão clara que parece neve suja. Do alto, o povo grita. Tambores tocam e eu me torno pequeno, minúsculo diante de 60.000 olhos. Ali no centro da arena, eu não sou nada e sou tudo. Por um momento, eu me lembro do meu pai, mas não é ele quem está diante de mim na arena, e sim o meu adversário, o retiarius, leve, rápido, quase desarmado,
sem elmo, sem escudo, apenas uma rede enrolada no braço e um tridente afiado nas mãos. Ele gira, testa o terreno. Sorri com seus dentes enegrecidos. Ele tem graça nos pés e sede nos olhos. O jogo começa. Ele tenta me cercar. Atira a rede e eu desvio. A rede prende meu escudo por um segundo. Ele puxa e eu quase caio. Quase. Eu respondo com uma estocada. Ele recua e a dança começa de novo. O calor me sufoca. O elmo esquenta. A areia entra na armadura, raspa a minha pele. O meu braço já está sangrando. Mas eu não paro, não posso parar. Ele tropeça e eu avanço. Dou um golpe com meu escudo. Outro golpe e ele cai. Agora eu estou sobre ele. O tridente caiu longe. A rede também está no chão. O gládio está em minha mão. Minha respiração abafada, quente. Os olhos dele me imploram alguma coisa. Acho que ele só quer que acabe logo. Eu olho para o imperador desse inferno chamado Roma. Ele se levanta. A multidão vibra, mas eu não sei o que estão pedindo. Vida ou morte? O polegar do imperador está parado no ar, como uma moeda prestes a ser lançada. E então... Eu não sei se estou vivo ou apenas esperando o último golpe. A arena já não grita. O tempo estica como uma corda no espaço, entre a tribuna e o chão onde eu também estou sangrando. Talvez eu tenha vencido. Talvez me deixem viver mais um dia. Mas em Roma, até uma vitória pode ser descartável. Eu me lembro das palavras de um velho gladiador, no meu primeiro dia aqui no Ludus. Ele disse: a arena não quer homens. Ela quer histórias que matam. Se eu morrer hoje, que seja com os olhos abertos. E que alguém, algum dia, se lembre que por trás da lâmina havia um nome: Tibérius, o gladiador. Os gladiadores existiram por séculos na Roma antiga. E por trás da imagem de guerreiros brutais e espetaculares, havia uma realidade mais complexa, mais cruel e, por vezes, surpreendente. A palavra gladiador vem de gladius, a espada curta usada nas arenas. Eles lutavam por espetáculo, sim, mas também pela própria sobrevivência, por glória e, em alguns casos, pela sua liberdade. A maioria dos gladiadores era formada por escravos, prisioneiros de guerra ou condenados. Mas havia também os chamados auctorati, homens livres que, por dívida ou por ambição, se ofereciam para lutar. As lutas aconteciam em grandes anfiteatros. O mais famoso, é claro, era o Coliseu de Roma, inaugurado no ano 80 d.C., com capacidade para até 80 mil pessoas. Ali, os combates eram mais do que entretenimento. Eram uma ferramenta de controle social, uma forma de demonstrar o poder de Roma e de distrair o povo com sangue e emoção. Ao contrário do que muitos pensam, nem todas as lutas terminavam em morte. Matar um gladiador era caro. Eles eram propriedade valiosa. E se o combate tivesse sido bom, o público ou o próprio imperador podia conceder a vida ao derrotado. Cada gladiador era treinado em uma escola chamada Ludus,
No caso de Roma, a maior delas era o Ludus Magnus, vizinho ao Coliseu, com um túnel subterrâneo ligando os dois. Ali treinavam os diferentes estilos de combate. O Murmilo, como Tibérius, com escudo pesado e elmo fechado. O Retiarius, leve e ágil, que lutava com rede e tridente. O Secutor, preparado para caçar o Retiarius. E muitos outros. Cada estilo era projetado para criar duelos visualmente dramáticos, como num espetáculo coreografado, mas com risco real. Os gladiadores seguiam uma rotina disciplinada, alimentação controlada, treinos intensos e uma vida altamente vigiada. Eram tratados como propriedade, mas também como celebridades. Alguns viravam ídolos populares. Seus grafites eram riscados nas paredes das cidades e suas vitórias viravam lendas. Curiosamente, há relatos de mulheres romanas nobres se apaixonando por gladiadores, que para a elite eram símbolos perigosos de masculinidade e rebeldia. Apesar disso, a expectativa de vida era curta. A maioria morria jovem, muitos com menos de 30 anos. Por outro lado, aqueles que sobreviviam a muitas lutas podiam receber a liberdade, ganhando de presente uma espada de madeira simbólica chamada Rudis e o título de Gladiador Liberto. Mas mesmo esses raros sobreviventes carregavam marcas profundas no corpo e na alma. Obrigado por navegar comigo mais uma vez. Aqui no Navegante Historiador, cada episódio é um convite a uma pausa, uma viagem no tempo contada com calma para ouvir no silêncio dos seus pensamentos. Se você gostou da jornada de hoje, curta esse vídeo e se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda a manter o projeto vivo e levar essas histórias cada vez mais longe. E me conta aí nos comentários que outro personagem histórico você gostaria de acompanhar por um dia. Quem sabe na próxima noite seja contada a história que você pediu. Muito obrigado e até a próxima.